Vinheta de abertura. Meio ambiente por inteiro. Uma animação na tela mostra o desenho de um átomo que se transforma no planeta Terra. As imagens mostram céu nublado e nuvens escuras. E de repente, o tempo fechou. O céu azul fica cinza, com ele vem a chuva. Imagens da chuva caindo na cidade. Com o aumento da temperatura, o vapor d'água condensa. Morgana Almeida, meteorologista. Nuvens, né? Se formam Ela as está nuvens, em sua mesa de trabalho, onde tem um computador com um mapa do clima do Brasil na tela. E quando essas nuvens atingem um certo tamanho, na verdade, as gotículas d'água que estão contidas na nuvem, elas atingem um certo tamanho, elas precipitam. As imagens mostram a chuva caindo sobre árvores, plantas, lavouras e no meio de uma mata, onde causou uma enxurrada muito forte. Nas cidades planejadas, os moradores não sofrem com o período molhado do ano. Já em locais imagens de uma rua de terra sem asfalto, onde vários buracos na terra foram causados por causa da chuva. A água corre imagens as ruas, da chuva caindo nas ruas da cidade, entrando em bueiros, fazendo com que as árvores balancem com o vento e os carros precisem rodar mais devagar. Hora de tirar o guarda-chuva do armário. As imagens mostram pessoas caminhando nas ruas com guarda-chuvas e os congestionamentos causados por causa da chuva. Quando chove, imagens de água empoçada nas ruas. As imagens mostram a enchente em uma rua e carros transitando com dificuldade. Vicente Pires, Distrito Federal, a 20 quilômetros da área central de Brasília. Para a maioria As que vive imagens mostram uma rua alagada por causa da chuva. Carros foram abandonados por não conseguirem circular com tanta água. Os vídeos gravados por moradores revelam a triste realidade de uma cidade mal planejada. Quando o céu dá o sinal de que vai chover, bate o medo? Muito. A gente já sabe que vem Reginaldo Balduino, comerciante. Ele é entrevistado pelo apresentador em uma rua de terra. Depois da chuva e desses trabalhos que eles estão fazendo aí, o movimento caiu 80%, 90%, porque não tem como transitar. As imagens mostram ruas totalmente alagadas por causa da chuva e carros que foram abandonados por segurança. A enxurrada derruba estruturas e leva uma moto. Em meio ao caos, um morador rema no caiaque, como forma de protesto. Nesse outro vídeo, a caminhonete é engolida por uma cratera depois que o asfalto cedeu com a enxurrada. Lá dentro está um casal de idosos. São momentos de terror. 2 idosos estão presos dentro do carro. Quem se aproxima Algumas mal pessoas consegue se aproximam acreditar do na carro, cena que vê. abrem a porta Comerciantes e decidem resgatam resgatar o o com muito casal. esforço. É feita uma corrente humana. Por sorte, os idosos são salvos. Olha só, olha que coisa. O Meio Ambiente por Inteiro conversou Imagens com seu do Sr. Osvaldo, de 76 sentado em uma anos, cadeira protagonista na varanda de sua casa. Ele lembra que voltava Imagens com a da esposa do picape hospital. presa no O buraco trânsito no meio era da intenso. rua. Eu dei azar e eu parei em cima de um local Osvaldo onde José, tinha sido feito aposentado. um corte na rua para eles passarem as manilhas. Porque fizeram a obra, colocaram as manilhas, mas jogaram terra em cima sem compactar a terra. E a chuva foi levando a terra na hora aonde eu parei e a caminhonete foi descendo as rodas no buraco. Imagens da caminhonete presa no buraco causado Seu pela Osvaldo chuva e a mulher do Sr. mantiveram a Osvaldo calma. sendo O resgatado. carro, por pouco, não teve perda total. O prejuízo ficou em mais de R$30 mil. O seguro vai cobrir as despesas. De lá para cá, Imagens a família da rua ficou sem alagada carro. e da caminhonete presa no tempo. buraco. Para começar, eu não dou conta de caminhar, porque por causa da ortoplastia nos 2 joelhos. Seu Osvaldo é apenas uma das vítimas da consequência de uma ocupação desordenada. Outras pessoas já tiveram aí também. Não foi só comigo, com muita gente. Então eu atribuo isso aí a uma má gestão. As imagens mostram uma rua Essa é a alagada por palavra-chave, causa da chuva, má gestão. onde tem uma Assim como correnteza Vicente muito Pires, a forte falta e de vários planejamento veículos têm urbano é dificuldade para realidade em trafegar. todo o país.
Esse mau planejamento é o planejamento de ocupação territorial. Bernardo Verano, doutor em Educação Ambiental. O homem ele é ocupando entrevistado nascentes, em uma área aberta, o homem onde tem ocupando algumas áreas árvores. onde ele não deveria estar. E isso causa um problema de grandes riscos ambientais. E é nessa situação que a gente vê grandes cidades passando. Então falta aos nossos gestores e às grandes cidades um grande plano de ocupação territorial. É preciso que nós tenhamos uma maior Tereza Cristina de Oliveira, engenheira civil. Ela é entrevistada em uma calçada. Que essa chuva infiltre, que aí, se ela infiltrar no local, tanto no lote como na rua, nos jardins, as áreas verdes elas podem ser muito bem utilizadas para esse processo de infiltração. Em vez da gente ter meio fio, as imagens mostram carros circulando em uma rua onde a chuva causou um enorme poço de água. Vá para a área verde, pelo contrário, fazer com que a área verde receba essa água de chuva e infiltre. Hoje não está chovendo em Vicente Pires. Ainda Leonardo bem, Ferreira, quando Vicente cai água, Pires, os moradores Distrito ficam Federal. desesperados porque não O conseguem apresentador nem está sair em uma rua e nem totalmente chegar em casa, esburacada, ficam onde tem ilhados. muita terra e A pedras. força da enxurrada é tanta que derruba muros, danifica o comércio e arranca o asfalto como uma folha de papel. Esse ponto onde nós estamos agora foi um dos mais atingidos pela chuva. Totalmente esburacada, a rua cedeu onde tem por muita mais terra de 1 e quilômetro. pedras. As imagens mostram uma volta carros de rápida ônibus e a circulando poeira na rua, toma conta que do está cenário. coberta de buracos, Não há quem se terra e acostume a pedras, viver assim. e o movimento Quando dos tá veículos chovendo, levanta não tem muita condições de poeira. você nem sair de casa. Clara Cavalcante, porque você pode dona cair de no casa. buraco, Ela você está em pode seu carro. acabar com o seu carro. As imagens mostram a cada enchente esquina, causada pela de chuva tragédia. em uma rua. Por pouco, vidas não são comprometidas. O pessoal gritando pra mim, né? Olha aí, eu pensei que fosse só a moto descendo, mas a capa da chuva do Ricardo Silveira, comerciante. Ele é entrevistado em uma calçada na frente de uma loja. Ele só levantava a cabeça assim. Aí eu desci correndo e segurei ele lá embaixo ainda. Moradores imagens da caminhonete que afundou em um buraco causado pela chuva. Com prejuízo. Carro com suspensão estragada, pneu rasgado. E eles não tomam atitude, tipo assim, pra pelo menos melhorar. Eu tenho a loja que já tem 5 anos. A qualquer momento pode acontecer uma tragédia? Uma tragédia. E é anunciada, né? O grande culpado por esse sistema todo que está acontecendo é a própria ação do homem. O que a gente pode deixar aqui de recado é que o que foi feito, foi feito. O que nós temos que pensar em modos de produção mais sustentáveis, com tecnologias mais limpas. As imagens mostram enchentes, poças d'água e enxurradas causadas pela chuva em ruas da cidade. Ocupação do território. As imagens mostram uma rua esburacada por causa da chuva. Até agora, vimos alguns transtornos que a chuva causa quando a infraestrutura falha. Mas é importante a gente lembrar a importância dela para encher os reservatórios. A chuva recarrega As imagens mostram água corrente sem ela, de rios e lagos podem árvores secar. e a chuva caindo nas cidades. As plantas se desenvolvem com a água da chuva. Nas grandes cidades, ajuda a refrescar o clima e traz cheiro de terra molhada. Nós precisamos aproveitá-la bem, desde aproveitá-la dentro do nosso próprio lote, da nossa própria casa, da nossa própria edificação, para diminuir o consumo da água potável. As imagens mostram um reservatório de água, uma cachoeira e rios. Como também para recarregar nossos aquíferos, que são eles que sustentam nossos lagos e nossos rios. No próximo bloco, você vai ver como os agricultores convivem com a instabilidade do tempo, e chuva caindo sobre plantações. E o prejuízo na lavoura. O meio ambiente por inteiro volta já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco. Meio ambiente por inteiro. As imagens mostram chuva caindo em cima de uma mata, onde tem várias árvores e uma estrada de terra. Estamos de volta debaixo de chuva, já que Leonardo esse é o assunto Ferreira, do meio ambiente por inteiro dessa Federal. semana. O apresentador está em uma estrada de terra ao lado de uma mata. Ele usa uma capa de chuva. Para os produtores rurais, só que quando chove muito, gera prejuízo. O ideal seria um equilíbrio da chuva para quem vive e trabalha no campo, só que é muito difícil controlar isso, né? A chuva pode ser uma grande aliada da agricultura ou se tornar uma ameaça.
As imagens mostram a chuva caindo numa mata, formando enxurradas em estradas de terra, e ônibus e carros rodando nessas estradas. Imagens de enxurradas formadas pela chuva. Lembra que nós mostramos no bloco anterior o apresentador está ao lado das árvores da mata. Pois é, na zona rural, rural, dele, a água formou uma enxurrada na terra. Nesse ponto onde nós estamos, em Planaltina, a cerca de 60 quilômetros da área central de Brasília, a força da água é impressionante. O cenário parece de cachoeira, é uma inundação que não tem fim. E aí o que acontece é o seguinte, a água desce com tanta força que ela invade as estradas rurais e também as propriedades, causando vários prejuízos. É tanta água que cobre a vegetação, a água corrente da enxurrada formada na terra no meio da mata. As estradas elas têm que ser desenhadas de forma Tereza que Cristina de Oliveira, engenheira civil. Ameno da água de chuva, além das saídas para o aproveitamento em forma de barraginhas. As imagens mostram uma área verde, com várias árvores O meio ambiente e por inteiro conversou com o Rafael. Imagens do Ele trabalha na apresentador empresa de assistência técnica Rafael, e extensão em uma rural do estrada de DF, terra, a Emater. ao lado de uma área verde. O engenheiro agrônomo explica que algumas medidas ajudam a diminuir o volume de água e a conservar o solo, imagens evitando erosão. Enxurradas formadas pela água da chuva no meio de áreas verdes. Tem que ter algum sistema de proteção contra... Rafael Medeiros, extensionista rural, Emater. A água, né? O ideal é que a água não corra em cima da estrada. A estrada tem que ficar um pouco acima do terreno natural e que a água saia da estrada o mais rápido possível. É por isso que são feitas as curvas, os baciões, que são as estruturas feitas ao lado das estradas para captar a água da estrada e infiltrar numa velocidade mais adequada, né? Os bigodes que são feitos e peitos de pombo são feitos para retirar a água da estrada. Outro exemplo eficiente é a integração da lavoura, pecuária e floresta. E uma área de floresta. Todo consórcio e cobertura de solo, ele é feito para deixar o solo menos exposto possível, né? Então, se você tem uma integração lavoura-pecuária, você tem o solo mais protegido, que vai estar protegido justamente do impacto da chuva, do impacto da gota de água, que tem a capacidade tanto de compactar o solo quanto de causar erosão. Hoje, quem viu o Thiago nessa tranquilidade toda nem imagina o sufoco onde algumas que passou nos espécies últimos de meses. plantas são cultivadas. A propriedade dele tem 44 hectares. O pai comandava o plantio convencional. Ele se abaixa Há 4 e cuida anos, das os irmãos hortaliças. passaram a tomar conta do negócio. A primeira mudança foi no cultivo, virou orgânico. Por que vocês resolveram mudar o sistema de plantio? Cara, na verdade, a gente tinha aqui um plantio convencional. Thiago Kaiser, né? E a gente, produtor rural. ao longo do tempo, foi Ele é vendo entrevistado que pelo apresentador quem dava o ao preço lado no da nosso lavoura. produto era quem estava comprando e não a gente. Né? Então a gente chegou aqui a vender uma caixa de cenoura a R$ 5,00 e uma caixa de cenoura a R$ 75,00, dependendo da época. Que né? diferença, hein? Diferença, né? Então assim, mas era ao mesmo tempo você tinha um risco, você saía daqui de madrugada para ir para uma feira e não vendia seu produto, você perdia. Tiago planta dezenas de espécies de cuidando da hortaliças, plantação. frutas e verduras. Ele faz parte da CSA, a comunidade que sustenta a agricultura. Tudo que planta e colhe vende diretamente para os clientes, não há um atravessador. Nos últimos meses, a chuva forte do Distrito Federal trouxe um prejuízo grande. O que você perdeu? Cara, aqui a gente tinha feito a cobertura, né, da estufa, tanto essa aqui quanto essa segunda, a gente tinha gasto aí R$2.000 só de plástico da estufa. E numa dessas chuvas, com vento, ela deitou Thiago toda Kaiser, a estufa, né? produtor Perdemos rural. o plástico e com isso tem que desempenar todos os arcos. Então, esse prejuízo só do plástico foi na faixa de R$2.000. O plantio Imagens de tomate da estufa orgânico na foi destruído propriedade pela do estrutura Thiago. danificada. Estamos falando de quase 1.000 pés do alimento. Essas fotos tiradas pelo Thiago mostram a As força da imagens chuva mostram que fotos derrubou da a estufa destruída. A gente parou um pouquinho a nossa O gravação apresentador porque está tá dentro de um chovendo galpão. muito. Nós Do lado de conseguimos fora é abrigo possível ver que em um chove galpão muito forte. onde os funcionários separam a mercadoria que vai ser vendida. Bom, pelo jeito, essa chuva não é passageiro. O céu está completamente fechado. Hoje, por exemplo, é um dia que não tem nem plantio e nem colheita. Na natureza, As os imagens imprevistos mostram são a chuva diários. caindo sobre Depois a de alguns lavoura minutos, e o tempo depois abriu. o céu limpo novamente, Tiago mostrando tem a área trabalhado onde está a duro para estufa. recuperar o plantio perdido. Na dificuldade, vieram os ensinamentos. Imagens do Com o Thiago tempo na a gente vem lavoura. aprendendo que nessa época de chuva, se a gente planta
uma bandeja de repolho na época da seca, a gente tem que plantar pelo menos 2 na época da chuva, porque é a perda, né? A gente já conta com essa perda. Produtos como repolho, alface, cheiro verde, né? Todos esses produtos a gente tem uma dificuldade maior com a produção na chuva. A grande causa hoje que a gente vê da intensificação, tanto do período da seca, Bernardo quanto do Verano, período da doutor chuva, em Educação hoje em dia, Ambiental. É o aquecimento global. E esse aquecimento global é causado justamente pelo meio de produção que o homem adquiriu pós-guerra. Hoje, o que a gente usa como matriz energética é muito baseado no petróleo. As imagens mostram o trânsito de veículos nas ruas de Brasília. Seu combustível, o dióxido de carbono. E o dióxido de carbono é o principal gás, o gás mais associado hoje, em termos de sua porcentagem na atmosfera, ao aquecimento global. Então, indicadores diretos mostram que, aumentando a concentração de CO2 na atmosfera, aumenta-se a temperatura do planeta. E o aumento do efeito estufa, ele acaba contribuindo para que fenômenos naturais sejam intensificados. Então, um ano de Laninha e um ano de El Niño vai acabar sendo muito mais intenso e, com essa intensidade, eu vou ter um período com mais chuva ou menos chuva. As imagens mostram a chuva caindo sobre a lavoura. Rural sabe, é melhor o excesso da chuva do que a falta dela. Precisa dessa chuva, mesmo correndo todos esses riscos e tudo, mas é necessário, né? Quando a chuva dá uma trégua, Tiago usa a enxada para ajudar a dar vazão à água. Cavando a terra para que a água empoçada possa escoar. As Depois da tempestade, convenhamos, que ainda é está bonito ver o molhado limão pela água com a da gota chuva. por cair. O recado é claro, chuva é nossa parceira, só depende da gente. Graças a Deus chove. Nós precisamos dessa chuva, nós precisamos saber como conviver bem com ela e aproveitá-la bem. As imagens mostram a chuva caindo sobre a lavoura. No próximo bloco, Rafael Oliveira visita um condomínio em Brasília que encontrou na chuva limpando a o chão para diminuir e a um conta homem de molhando água. algumas plantas A economia com já uma chegou a mangueira. quase R$1 milhão. Ficou curioso? A gente já volta com essa história. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco. Meio ambiente por inteiro. As imagens mostram enchentes causadas Nos pela blocos chuva anteriores, em ruas da mostramos os cidade prejuízos e no causados meio de pela chuva, lavouras. tanto na cidade quanto no campo. Para amenizar esse problema, existe uma ferramenta capaz de dar mais precisão Letras na nas tela. previsões Imagens meteorológicas. Fluvium É uma Technologies. estação de As baixo imagens custo que mostram mede um o volume aparelho das utilizado chuvas. para O objetivo previsões é reduzir as meteorológicas. perdas provocadas por eventos climáticos extremos, como enchentes e deslizamentos, e assim dar à população uma possibilidade a mais de prevenção. O aparelho foi criado por esse engenheiro de produção. Sentado em uma uma das sala. principais causas que estão por trás dessa Diogo baixa Tolesano, previsibilidade engenheiro de produção. é justamente porque ainda faltam muitos dados meteorológicos no país. Para a gente conseguir dar esse alerta antecipado e muito mais preciso para as pessoas que estão ali em regiões de alta vulnerabilidade, para que elas possam tomar alguma ação de prevenção, né? Ir para um local seguro ou para uma defesa civil, ter mais instrumentos e ferramentas para auxiliar nessa gestão e monitoramento. Hoje já são As imagens 130 mostram o aparelho estações instaladas em 4 no estados alto do de um Brasil, prédio. sem contar que a startup foi a primeira do mundo a participar da As imagens mostram os plataforma gráficos global gerados de pelo cidades aparelho na tela de um inteligentes da ONU. computador e a divulgação do falar sobre aparelho. o tempo não pode ser mais aquele papo de elevador. Ele pode também salvar vidas. As imagens mostram Ok, as agora é águas hora de de rios, refletir sobre o sistemas de outro irrigação lado da de história, plantações sobre o e que as fazemos nuvens do com os céu. recursos naturais que chegam até a gente. A chuva, por exemplo, tem bem mais a Imagens da oferecer chuva do que caindo parece. sobre árvores e lavouras. A principal mensagem desse barulhinho se resume a 4 letras. Letras na V-I-D-A, tela formam a palavra vida. citada. Isso porque sem água não existe forma de vida, nem para seres humanos, nem As para o meio imagens ambiente. mostram a chuva caindo sobre árvores e plantações. Ela vem do céu, pura, como se fosse um presente divino.
As imagens Quando mostram chega a água aqui, de uma vai embora pelo escoando cano, por um como se não bueiro tivesse em uma nenhum rua na valor. cidade. Aliás, segundo os especialistas, Imagens a do maioria trânsito das de cidades veículos em uma rua brasileiras na cidade não tem durante redes o período específicas chuvoso. para o escoamento de águas pluviais. A água da chuva Imagens se de uma mistura estação com o de esgoto tratamento de e depois água. o poder público gasta milhões para tratar essa água podre e, em seguida, As imagens vender mostram para a lago na população cidade beber, e água fazer saindo de comida, uma torneira. tomar banho. Uma boa saída Imagens é o de água empoçada reaproveitamento nas das ruas águas da cidade pluviais durante o antes período que elas chuvoso sejam e a água de um contaminadas. sistema de irrigação. A legislação estabelece normas para o uso e armazenamento da água Letras na por tela. meio da Política Lei Nacional de número Recursos Hídricos, 9433, criada em de 1997. Além disso, As algumas imagens unidades da mostram Federação, rios e como São reservatórios Paulo, de por água. exemplo, já avançaram no tema com leis estaduais. O problema é que da aprovação da lei até o cumprimento existe um longo caminho. Imagens Como explica do esse advogado que é especialista entrevistado em na direito frente do prédio ambiental. do Você tem, de um lado, uma lei Reginaldo pode Minaré, advogado. exigir determinado uso dessa tecnologia em condomínios verticais, né, ou de residências e, por outro lado, fica difícil você exigir, por exemplo, para determinado padrão econômico dentro da sociedade. O IBGE agora divulgou que no Brasil temos 54 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Será que cabe no orçamento dessas pessoas esse tipo de tecnologia? Apesar disso, o advogado lembra que a tendência, do ponto de vista jurídico e social, é de que o reuso de águas pluviais se torne uma realidade em breve, assim como ocorreu com a energia solar, tecnologia pouco viável anos atrás e que hoje está mais acessível. O aquecimento de água por meio da energia solar, há 15, 20 anos, era algo que as pessoas pensavam. Hoje as pessoas têm Letras na consciência tela. de que Imagens a TV implantação Brasil. de aquecimento As de água imagens por meio da mostram energia casas solar que têm é um sistemas investimento coletores de que energia dá um solar retorno em cima do significativo. telhado. Imagens do A trânsito esperança de de veículos que nas é ruas possível durante mudar o esse período cenário chuvoso. negativo para o meio ambiente está em alguns bons exemplos As que já imagens fazem a mostram diferença condomínio por meio onde da algumas boa pessoas vontade estão e da lavando o chão. criatividade. O que fizeram nesse condomínio de Águas Rafael Claras, Oliveira, próximo a Águas Brasília, Claras, Distrito é a prova Federal. de que O iniciativas apresentador simples está na garagem podem proporcionar do prédio. resultados impressionantes. A gente está na garagem do prédio. Ele e aponta até para 3 alguns anos canos atrás, que estão esses instalados tubos no azuis teto da eram garagem. usados para captar a água da chuva e despejar na rede de esgoto. Foi quando um dos síndicos teve a seguinte ideia. Ele instalou esse aponta outro para tubo, outros tubo canos branco, da cor branca, para fazer que também estão praticamente no o mesmo teto da serviço. garagem. Mas, em vez da água da chuva Os canos ir pro levam esgoto, até algumas ela caixas passou d'água a ser que estão na armazenada garagem e são nesses mostradas pelo apresentador. reservatórios. A partir daí, a água da chuva passou a ser usada para a limpeza de todo o condomínio. E está aqui comigo a Neide, O que vai falar para a apresentador gente caminha até a Neide, de que está quanto próxima foi das caixas a d'água. economia na conta de água mensal a partir de tudo isso que o síndico fez. A partir daí a economia começou a ser de 20 mil reais por mês. A gente economiza Imagens na das caixas limpeza, na d'água na rega das garagem, plantas. que armazena Toda a água essa da água é chuva utilizada e também do pela sistema água de que é canos captada por na onde chuva. essa água passa. A ideia do síndico deu super certo e aos poucos os tubos brancos se multiplicaram pelo condomínio. Já os tubos azuis, que levavam na direção do desperdício e do prejuízo ambiental, perderam espaço para essas caixas. Cada uma tem capacidade para 500 litros. O sistema possui vários setores com espaços destinados aos reservatórios. Cada ponto conta com 4 caixas iguais a estas que funcionam a todo vapor toda vez que chove. Ao lado foi instalada uma bomba de energia para puxar a água captada e distribuir direto para as torneiras do estacionamento, térreo e recepções. Torneiras personalizadas com aviso: só água de chuva. Resultado: Imagens de um homem molhando algumas plantas, utilizando a água de uma mangueira. O pessoal percebeu que, além da captação da água da chuva, era possível estender As o projeto para outros setores, como, por exemplo, o Clube dos Moradores. De água. Eles criaram reservatórios no subsolo de 15 mil litros perto da área de lazer e passaram a reaproveitar toda a água da piscina para a limpeza do próprio clube. A água da piscina, toda semana que é aspirada, Francineide a sujeira Ferreira, que fica na piscina, administradora os do produtos, condomínio. ela também era jogada fora.
Foi aí que partiu a mesma ideia daqui de fazer lá no clube, na área da piscina. Então, quando faz a aspiração da piscina, que é essa água seria jogada fora, ela vai para um reservatório bem maior que a gente tem lá, e aí fica lá também para a limpeza do condomínio. É onde, junto com essas daqui, com dos outros subcondomínios, a gente chega a economizar quase 30 mil litros de água mensal. Desde a implantação do sistema de reaproveitamento, tanto da água da piscina quanto da chuva, o condomínio praticamente não precisa mais utilizar a água que vem da empresa fornecedora do Distrito Federal, a CAESB. A gente ainda tem as torneiras de uso da CAESB, porém, na área comum, ela é muito pouco utilizada. Aí a gente tem imagens nas das cozinhas caixas d'água que armazenam água da chuva na garagem do prédio e do sistema de canos por onde essa água corre, além de pessoas lavando o chão do prédio. Das áreas comuns é feita com a água da chuva, a água captada pela chuva. 4 anos após a instalação do sistema, o condomínio já economizou quase R$1 milhão e as só torneiras nas por contas onde de sai a água, água sem falar no reaproveitada da benefício chuva. ao meio ambiente. Motivo de orgulho para quem mora no local. Muito orgulho, os moradores apoiam, gostaram bastante, aplaudiram, elogiaram a ideia e hoje sentem realmente no bolso o benefício da economia da água. É revestida em outras partes para o condomínio. Tanta economia Imagens fez da da chuva iniciativa caindo sobre um a cidade, exemplo de de um sucesso homem na abrindo a rede tampa da hídrica, caixa d'água algo que que passou a armazena ser a água da copiado chuva. por outros condomínios e virou referência no cenário mundial. A empresa foi convidada para participar do Fórum Mundial da Água, feito pela ONU, para mostrar essa ideia que ele implementou aqui no condomínio. Essa questão de reaproveitamento da água, ela Bernardo tem que vir junto Verano, com uma educação doutor ambiental. em educação ambiental. E essa educação ambiental tem que ser uma educação ambiental forte, que comece nas escolas, mas que não fique só dentro das escolas, também seja trabalhado com a sociedade e também seja trabalhado dentro da indústria. As imagens Como você mostram viu no enchentes programa, a causadas chuva nas em ruas da excesso cidade pode sim pela água causar da chuva, grandes transtornos. a chuva caindo sobre áreas rurais, um mapa do clima Mas do Brasil se soubermos e água reaproveitar esse recurso reaproveitada da natural, chuva sendo que ainda utilizada. é abundante no Brasil, podemos transformar o problema em solução. E As assim imagens chegamos ao mostram as final de nuvens no mais um céu, Meio a Ambiente chuva por caindo inteiro. sobre a Você cidade, pode rever o este e trânsito de outros veículos programas durante no a nosso chuva site, e a chuva caindo em uma área rural. tvjustiça.jus.br. Se quiser nos mandar um e-mail, o endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima! Vinheta de encerramento. Produção Paula Lobão. Reportagem Leonardo Ferreira, Rafael Oliveira. Edição de texto Rafael Oliveira. Cinegrafia Lúcio Ribeiro, Paulo Dutra. Assistência técnica Josenildo Júnior Juvenal Alves. Edição de pós-produção Paulo Mendonça, Rafael Pinheiro. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Tatiana Coclar. Coordenação de TV e Rádio Rimac Souto. Supervisão Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça.